É tão incrível pensar em como o Senhor, Ele ressignificou tantas mulheres, o valor dessas mulheres. Quando Ele esteve aqui, Ele permitiu que mulheres se assentassem aos seus pés, Ele permitiu que mulheres o tocassem e essas mulheres fossem curadas, tivessem as suas vidas restauradas. Muitas mulheres tiveram a vida transformadas porque Jesus chegou na vida delas. No programa de hoje, nós vamos ver uma mulher que teve o privilégio de se assentar aos pés de Jesus, porque ela entendeu que Ele era o maior tesouro, o melhor tesouro, o mais precioso, e ela pôde ouvir o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que você já sabe de quem eu estou falando, mas para saber mais, fique aí com a gente. Curta, comente, compartilhe. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Conexão Feminina no nosso quadro Mulheres Inspiradoras. E hoje nós contamos aqui com a nossa amadinha, a Lu, nossa colaboradora do Ministério de Mulheres Geral. Seja bem-vinda, Lu. E com a Vilma. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Então vamos lá falar sobre a nossa mulher de hoje. Na verdade, sobre a nossa mulher de hoje, nós demos uma leve pincelada sobre ela no mês passado, quando nós falamos sobre a sua irmã, a Marta. Se você não assistiu, volta lá no mês passado e confere aquele programa que estava maravilhoso. E hoje também. Hoje nós vamos falar sobre a Maria, a irmã da Marta. E a Maria, ela era irmã da Marta e de Lázaro. E curioso que, assim como a irmã dela, ela também aparece 3 vezes nos evangelhos. E nós vamos ver quais lições nós podemos tirar sobre essas histórias, sobre essas 3 vezes que ela aparece, que lições podemos tirar para a nossa vida. Bora lá juntos? Bora lá. Meninas, nós vamos falar, antes de iniciar, eu quero deixar claro aqui uma coisa que foi observada, assim. As 3 vezes que a Maria, ela aparece nos evangelhos, ela está aos pés de Jesus. De diferentes formas, mas ela está aos pés de Jesus, tá bom? E na primeira vez que ela aparece foi em Lucas 10, 39, que foi naquele episódio onde Jesus estava lá pela região de Betânia e Marta convidou Jesus para almoçar na casa deles, enfim, pousar lá na casa deles. E naquele episódio, como é que foi exatamente essa visita? Vocês podem lembrar pra gente? Claro. Aí Marta ficou sabendo que Jesus estava lá nas redondezas, falou: vou chamar Jesus para... Quem não gostaria, né, Vilminha? Nossa, Jesus está ali no bairro do lado, já vou chamar ele para almoçar aqui em casa. Vai que ele gosta da minha comida e volta sempre, né? E Jesus chega, vai lá, porque eram amigos, né? Além de tudo, tinha uma amizade muito grande. E aí, Marta, como muitas Martas que somos em muitos momentos, está ali fazendo comida, arrumando a casa. E Maria senta aos pés do mestre. Eu também me sentaria, viu? Olha que eu sou uma pessoa que não para em casa, mas eu me sentaria. E Marta fica irritada. Jesus, por favor, pede que Maria venha me ajudar, né? E Jesus calmamente fala que ela escolheu a melhor parte. Tá, peraí. Não, peraí. Isso é só depois, né? Vamos lá. Você Vamos lá. falou aí que Marta estava aos pés de Jesus. Maria, verdade. Vilma, o que Maria estava fazendo aos pés de Jesus nesse momento? Ela estava aprendendo, desfrutando da presença dele. É isso que ela estava fazendo, contemplando, né? E por que isso, ouvindo. Esse episódio chamou tanta atenção, precisou estar registrado? Por quê? A diferença de comportamento das duas. A Marta, eu penso que ela fez o que precisava ser feito, serviu, mas acho que ela é uma mulher que sempre achava que podia fazer mais. E ao invés de, sei lá, servir e também ir lá e assentar, mas ela queria continuar a fazer o trabalho, servir, né, cada vez mais, fazer coisas, né? A Marta é desse tipo. E já a Maria preferia ficar ali, sentada aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo, contemplando,
desfrutando da presença dele. Então, eu acho que essa cena está aqui para a gente ver a diferença entre as duas. Não para a gente dizer que uma estava certa e a outra errada, porque a Marta não estava errada de servir, ela estava certa de servir. Mas talvez ela tenha excedido um pouco, né? Na verdade, se a gente for olhar culturalmente, a Marta estava totalmente certa, né? Sim. Porque a mulher naquela época não tinha, ela não podia se sentar aos pés de algum mestre para aprender. E era justamente o que Maria estava fazendo. Maria estava aproveitando a oportunidade, né? O rabino, o mestre, estava na casa dela, né? Porém, em contrapartida, mostra ali um ato de humildade, de dedicação, mas ela também aproveitou a oportunidade, porque visto que era uma cultura que a mulher não poderia fazer aquilo, mas poxa, Jesus está na minha casa acho que eu posso. Eu vou perder a oportunidade de estar aos pés de Jesus ouvindo suas palavras, suas orientações. Então, humildemente, ela senta-se aos pés do mestre e ouve e aprende. Quando ela se senta ali, que será? Vamos aproveitar a Vilma aqui, na linguagem corporal. É verdade. Vilma, se ela se ajoelha, ela senta ali aos pés dele, os olhinhos dela deviam brilhar, olhando para Jesus, ouvindo com atenção. O que ela estava querendo? O que ela estava querendo dizer? Não, o que ela está dizendo para Jesus nessa postura? Eu acho que ela estava dizendo o quanto ela se interessava pelo mestre, né? O quanto ela o amava, o quanto ela o reconhecia. Então, eu acho que esse gesto, né, de se assentar e ficar prestando atenção é um gesto também de admiração também. E o quanto ela estava disposta a aprender com aquilo, né? Agora vamos pensar assim, a Lu usou a palavra oportunidade, né? Ela não perdeu a oportunidade. Assim, louça tem para lavar todo dia, Todo né? Comida a gente pode fazer todo dia, né? Coisas que ela poderia estar fazendo em qualquer momento, mas estar ali, né, a presença do mestre era aquele dia, era aquele momento. Era uma oportunidade então, única. foi uma oportunidade que não foi desperdiçada. De forma alguma, acho que ela vivia assim, cada palavra, né, saciava a alma dela. Cada átimo de segundo ela queria aproveitar. E aí, o interessante é que aqui lá na Bíblia mesmo, no capítulo 10 de Lucas, Jesus vira para ela e responde no versículo 41. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Ela escolheu a melhor parte. Vamos só o que é a melhor parte mesmo? A melhor parte seria estar ali aos pés do mestre, desfrutando da presença dele, da companhia dele, aprendendo, né? Essa era a melhor parte, que isso ia ficar com ela para sempre, né? Mas agora vamos pensar assim, a Maria estava com Jesus físico ali, em carne e osso. Como que eu hoje posso aproveitar essa melhor parte se eu não tenho Jesus em carne e osso? Mas nós temos espiritualmente, quando paramos para ouvir um louvor, quando fazemos o nosso devocional, quando estamos no culto, esse momento que estamos aqui, falando da palavra do Senhor, essas são as melhores partes da vida. Então são oportunidades. Infelizmente, nós não desfrutamos daquela oportunidade que ela teve naquele momento. Mas, todavia, entretanto, o Mestre está entre nós, o Espírito Santo está aqui dentro. Então, que possamos aproveitar as melhores partes também que o Senhor nos proporciona. E todos esses momentos que nos reunimos, a ceia, né? Agora, toda vez que se reunir em memória de mim, né? Então, todas essas melhores partes que estamos reunidos na presença do Senhor, para louvar, para adorar, mesmo que seja como Jesus falou, né? Como devemos orar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto, teu Pai te ouvirá em secreto. Essa é a melhor parte, né? Então que possamos desfrutar dessa melhor parte daquele momento, e também será um momento único. Aquele momento, viu? Me esquece da roupa, esquece da comida, esquece da louça. Aproveita, desfruta. Ainda que a Marta bata lá no céu, vem cá me ajudar. Não, agora estou desfrutando da melhor parte. Me ocorreu um pensamento. Imagina que
você divide o seu dia em períodos e atividades. Aí entre esse planejamento tem lá o momento em que você vai orar e vai ler a Bíblia, né? E os outros momentos você vai fazer outras coisas triviais, vai trabalhar, vai, né, fazer um monte de coisa. Aí quando você olha para tudo, para esse planejamento, qual é a melhor parte? O que é melhor de fazer? O que é mais gostoso de fazer? Então, assim, quanto mais intimidade você tem com o Senhor, você não vai ficar assim ansioso porque você tem que logo trabalhar e fazer uma coisa e resolver um problema, não. Naquela sua rotina, o que mais vai te chamar a atenção é que nessa rotina tem um momento, um período onde você desliga aqui na Terra e se liga com o Senhor e começa a falar com Ele, começa a orar, começa a ouvir Ele falar. Então, assim, quanto mais intimidade, mais a gente vai gostar desta parte, que é a parte de estar ali conversando com o Senhor e ouvindo também o Senhor falar. Tem muita gente que faz tantas coisas, né, durante o dia, às vezes fica horas assistindo uma série, aí quando chega o momento de ler a palavra, ler um verso, ou às vezes fica bocejando, ou faz uma oraçãozinha básica de agradecimento ou de pedido, sabe? Assim, para não passar batido, né? Mas não uma coisa do fundo do coração. Então, eu acho que a melhor parte é essa, é você saber dividir tudo, saber que você tem muita coisa para fazer no dia, muita coisa para fazer na vida, e entre tudo que você tem que fazer, buscar o Senhor precisa ser prioridade. Precisa ser prioridade. Adorar o Senhor, falar com o Senhor e ouvir Ele falar, isso precisa ser prioridade. Porque eu acho que disso vai depender o bom andamento de todas as coisas. Há mais ou menos 6 meses, eu recebi uma bênção muito grande profissionalmente falando. Para mim foi uma realização na empresa onde eu trabalho. E eu lembro que desde que isso aconteceu, eu vou trabalhar muito mais feliz. Sabe quando você amanhece o dia, você está ali, toma banho, se arruma e vai muito feliz? Porque eu estou fazendo algo que eu almejei, que eu sonhei, e eu orei muito. Muitos me ajudaram em oração, e então estou fazendo algo que me traz alegria, que me dá prazer. E as coisas do Senhor não são diferentes. Eu até comentava uma vez com umas irmãs na igreja que na sexta-feira eu sinto a sexta muito leve, porque eu sei, amanhã é o sábado, é o dia do Senhor, é o dia da preparação, então eu estou feliz, porque eu vou buscar a melhor parte, eu vou estar junto com os meus irmãos. Na quarta vemos alguns, porque nem todos podem ir na oração na quarta, mas no sábado a gente encontra um grupo maior. Então, isso nos dá alegria. E isso de estar buscando, de estar em constante presença com o Senhor, com a palavra do Senhor, faz com que nós venhamos querer ainda mais. E então, quanto mais nós buscamos, mais nós queremos. E Maria, quanto mais ela tinha, mais ela queria, mais sede ela tinha. Só colocando aqui também uma experiência, às vezes a gente é muito Marta, né? Na maioria das vezes a gente parece mais a Marta do que a Maria. E aí eu sentia a necessidade de orar, mas eu sempre estava ali ocupada com as coisas, fazendo uma coisa, outra coisa, corre com o menino aqui, o menino ali, trabalhava o dia inteiro. E aí eu pedi para o Espírito Santo me chamar, me convidar. Falei, Senhor, eu não estou conseguindo, me chama mesmo, me leva desperta. Até lá. E aí eu lá lavando a louça e ele falou, vai orar. E eu, que isso? Eu que lavo a louça. Vai orar. Aí limpa o fogão, faz aqui na correria. Aí ele falou, terceira vez, vai orar. Aí eu falei, entendi. Aí eu entrei no quarto, mas que oração gostosa. A gente ajoelha parecendo que não vai ter o que falar para Deus, não é? E de repente você passa horas ali na presença dele e quanto mais fala, mais tem para falar. Sim. Eu acho que essa é a questão da boa parte, né? Se eu tivesse lavado só a louça, aquilo não faria diferença no meu dia. Mas aquele momento em específico, onde eu ouvi o Espírito Santo chamando, ele fez muita diferença, né? E outras coisas que tem feito também, por exemplo, eu não sei se você que está nos acompanhando tem participado com a gente do pastoreio de mulheres. Que momento maravilhoso, né? Que experiência maravilhosa. A gente espera, né? Espera. Em plena quarta-feira, às 9 horas da manhã, a gente fica lá aguardando a hora de entrar na sala para ouvir
Deus falar com a gente, e Deus tem falado. Deus tem batizado Lu. A Lu não consegue, né, naquele momento, mas Deus tem batizado pessoas no Espírito Santo. A gente tem tido testemunhos de cura, de coisas que Deus tem feito. E é maravilhoso separar aquele momento ali para falar com Deus. É o momento de sentar-se aos pés do Senhor. E você sabe, Dani, que isso de comunhão, até me recordei de algo muito fantástico que aconteceu em minha vida, porque na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Cristo, acontecem coisas que são muito únicas e são muito você e Deus mesmo, né? Que você falando de lavar a louça, e eu me recordei de uma certa vez que eu estava, antes de eu mudar para o apartamento, nós morávamos em uma casa que da janela da cozinha, uma casa alta, eu avistava Bandeirantes. E eu lembro que eu estava lavando louça e eu tenho um sentimento muito grande de gratidão. Eu exercito isso e é algo muito grande na minha vida. Eu só em pensamento, e eu lavando louça, e eu ficava, Senhor, muito obrigada pelo meu esposo, muito obrigada pelas minhas filhas, obrigada pelo trabalho do meu esposo. Nessa época eu não trabalhava fora, e fui agradecendo. Eu lembro que o meu último pensamento foi, Senhor, será que o Senhor vê o quanto eu sou grata? Como se Deus não visse, né? Todas essas coisas. Isso foi uma quarta-feira. E eu lembro que naquele sábado à tarde nós tivemos oração em casa, que tínhamos o hábito de todo sábado, no sábado à tarde, fazer oração na casa de alguém. E aquele foi o dia da oração na casa do pastor. E foram em casa fazer oração. Eu lembro de uma irmã, e num determinado momento, e é algo que me emociona muito, ela assim chegou perto de mim sutilmente, me abraçou e falou assim, muito suave, minha filha, eu me alegro com a sua gratidão. Então isso mostra que em muitos momentos nós estamos sentadas aos pés do Senhor. Basta que nós tenhamos intimidade com o Pai. Nós não temos o privilégio que Maria teve, mas todos os dias, se nós firmarmos o nosso pensamento ao Senhor, se nós estivermos com o nosso coração, assim como diz o Salmo, com o nosso coração ligado no trono, o nosso coração voltado para o Senhor, o nosso coração segundo a vontade do Pai, aquele é o momento que estamos sentadas aos pés do Senhor. Recebendo e a melhor parte. Ele ouve. Ai, Deus é muito lindo, Ele né? é A gente não consegue mensurar esse Deus, né? Não. E outra coisa, ainda nessa cena, né? Jesus virou para ela e falou assim, virou para Marta e disse assim, Maria escolheu a melhor de todas, a melhor parte, e esta ninguém vai tomar. Por que ninguém pode tomar essa boa parte quando a gente escolhe? Eu acho que é uma experiência que ela tem ali, isso vai simplesmente sendo guardado dentro dela e ninguém pode tirar isso dela, né? E isso é muito importante. Toda a bagagem que a gente vai adquirindo no relacionamento com Deus, isso é útil mais para frente, né? Isso vai fortalecendo a gente. Então, e ninguém pode tirar isso da gente, né? Então, assim, olha que interessante, a Marta queria tirar a Maria da presença, né? Eita, essa Marta. Mas ela não conseguiu tirar. Contra a Marta. Não, gente, a Marta era gente boa. Mas ela não conseguiu tirar a Maria da presença Jesus do não Senhor, deixou, né? Não. Então, olha que interessante, ainda que a gente também tenha uma rotina, porque a gente sabe que tem pessoas que elas precisam mesmo trabalhar muito, elas vão entrar cedo e vão sair tarde, mas mesmo ali no trabalho, ela está trabalhando e ela está conversando com Deus, ou seja, o trabalho também não pode tirar você da presença de Deus. Está em comunhão. Eu estava lavando louça. Então, se tem um momento assim que eu falo muito com o Senhor, lavando louça, arrumando a casa, por incrível que pareça, eu gosto de fazer essas coisas. E eu faço sempre ouvindo louvor, sempre falando com Deus, caminhada, inclusive gosto de fazer caminhada sozinha, porque sozinha não, eu e Deus, né? Eu já preparei tanta mensagem fazendo caminhada, já orei tanto, sabe? Já falei com Deus, já chorei, já fui respondida, né? Então, assim, ninguém pode tirar isso da gente, né? Então, olha, assim como Maria, assim como a Maria, que nós possamos nos colocar aos pés de Jesus para ouvi-lo,
para conversar com ele, né? Para ter esse relacionamento com Jesus. Agora nós vamos para o segundo momento, onde a Maria aparece e está lá em João 12. Na verdade é no 11, João 11. A partir do versículo 17, que aconteceu algo muito triste com essa família que era amiga de Jesus, né? Lázaro adoeceu, Lázaro, que era o irmão das duas meninas, adoeceu, ficou gravemente doente. E aí elas mandaram chamar Jesus. Por que elas mandaram chamar Jesus? Eu penso assim, quando nós estamos... Eu tô lá em casa, vamos supor, sozinha. Acontece algo que eu não consigo resolver. Eu vou ligar pro Fer. Sei lá, o disjuntor deu uma pane lá e não é só religar, saiu faísca, eu vou ligar pro Fer. Fer, aconteceu isso, porque é alguém que pode me ajudar. Se sair faísca, chama Jesus. É verdade, Lá em casa. Aí então a gente vai chamar alguém. Se for só que caiu, não tem energia? Não, mas se cair, eu sei, tá? Não, imagina, amor. Aí, Entendemos. Já aconteceu lá em casa, sabe? E saiu fogo e ficou preto. Eu, Jesus. Aí, não, se sair fogo, eu chamo. Eu chamo Jesus. Né? Aí, você vai chamar alguém de confiança. Você vai chamar alguém próximo. Alguém que possa resolver. Aí, meu irmão Lázaro está muito doente. E ali a gente tem a percepção de entender que elas já perceberam que era algo para a morte, não era um resfriado. Ele não estava tossindo, ele não estava somente indisposto, ele estava muito mal, porque automaticamente ela fala, chama Jesus, né? Então era alguém de confiança. E eu vou além, ela deve ter pensado assim, só Jesus pode entrar com providência nesse momento. Porque Dani, Vilminha, tem caso na nossa vida, como pegar fogo, né? Que só Jesus pode entrar com providência. E nós vamos clamar Jesus porque Ele é aquele que pode entrar com providência naquele momento. Não adianta médico, não adianta esposo, não adianta a esposa, não adianta filho, não adianta amigo. É Jesus, é alguém que nós confiamos, porque em muitos momentos, por exemplo, a minha caneca eu alcanço, o seu celular eu não alcanço. Então, onde nossa mão não alcança, aí entra o sobrenatural, aí entra as mãos do Senhor. E por isso que ela chama Jesus. Sabiam que Ele poderia resolver. Ele poderia resolver. Vilma, quer falar? Só que tem um problema, né? Ele demorou pra Demorou. A gente vê lá na frente que foi providencial, mas para ela demorou. E às vezes pode demorar mesmo, né? Na verdade, não é que Jesus não veio, porque Jesus não veio, ele já está. A gente tem que ter essa consciência. Jesus, ele está conosco, né? Então, ainda que a gente sinta que um silêncio, que não tem uma resposta, na verdade, não tem uma resposta naquele momento. Sim. Mas a resposta virá, né? Como que é a resposta? Sim, não, ou espere. Né? Eu acho, conversando com vocês, eu lembrei falou de situações impossíveis, né? E quantas vezes nós passamos por situações difíceis que realmente a nossa mão não alcança. A gente não tem pernas, não tem braços para resolver. Aí eu lembrei daquela música lá, que Jesus, quero declarar seu nome sobre toda a mente e coração. Quantas vezes a gente encontra, às vezes dentro da nossa casa, a mente está agitada, o coração está angustiado, né? Aí fala assim, pois sei que existe paz em tua presença, então eu clamo Jesus, eu chamo para o Jesus, né? Aí fala assim, eu quero declarar seu nome, Deus, quebrando os vícios dessa geração. Nossa, só quem lidar com pessoas que sofrem com o vício, sabem quão difícil é, mas clamando o nome de Jesus, Jesus pode resolver, né? Aí fala aqui, ó, teu nome é cura, é poderoso, ele quebra a cadeia, dissipa as trevas. Essa música é linda. Se você um dia puder pesquisar ela aí e ouvir, você vai ver que ela fala direto do quão poderoso Jesus é. E elas chamaram Jesus naquele momento porque Jesus podia resolver. Mas, voltando para as duas irmãs, quando Jesus chegou,
A Vilma disse aí que Jesus chegou tarde, né? Nós falamos no outro... Não, parecia que ele tinha chegado tarde, né? Mas ele, de na hora propósito, certa, ele chegou. Ele falou, não vou agora, porque independente da hora que ele chegasse, ele poderia fazer qualquer coisa, né? Então, não vou agora. Foi providencial também aquela quando demora, foi né? a hora que ele resolveu chegar, Lázaro já tinha morrido. Já. Né? Já estava enterrado, aliás, já fazia mais de 3 dias. 4 né? dias. Isso. Aí, as duas irmãs, elas foram ao encontro de Jesus. A Marta, como sempre, foi primeiro, lá na esquina, já foi encontrar com Jesus. E a Maria foi depois. A gente falou assim que as 3 vezes, Maria, ela foi vista como mesmo? Os pés do Senhor. Aos pés de Jesus. Mas vamos primeiro assim, qual foi a atitude das duas irmãs? Como foi que as duas irmãs encontraram Jesus e falaram com ele? Marta já vai correndo encontrar Jesus e fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, né, mesmo tendo chegado atrasado, né, Deus te fará tudo o que pedires. Então ela é uma pessoa que quer tudo ali para o Ela momento, planeja, né? Como é que as coisas vão tudo acontecer. bem, ele não chegou antes de morrer, mas agora ele está aqui e eu creio que ele pode ressuscitá-lo. Isso é bom, não é? Sim, é bom também, sim. com certeza. A Maria, ela tá em casa e alguém vai lá e cochicha no ouvido dela, fala assim, olha, o mestre chegou. E ela sai correndo para poder encontrar o mestre, só que quando ela encontra o mestre, antes de falar qualquer palavra, o mestre, ela se prostra aos pés dele e fala, né, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. E interessante que é neste momento que, ao ver Maria chorando e os judeus chorando, é que Jesus chorou também. Ó, eu vou voltar só um pouquinho aqui, ó. Vamos voltar na Marta. A Marta fala assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu tô lendo no João 11, o verso 25 agora. Aí, então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso, Marta? Quer dizer, se você tivesse aqui, ele não teria morrido? Ela meio que indagou, vamos fazer desse jeito. Aí Jesus, espera aí, você ainda acredita que as coisas são do jeito que eu falo? Agora, a postura da Maria foi outra. Assim que ela falou assim, Jesus tá ali, vamos lá. Ela foi ao encontro de Jesus, mas ela estava calma, tão sofrida pela perda do irmão. Ela se derramou. E aí, quando ela encontrou Jesus, ela prostrou-se no chão e fez o quê? Chorou. E ela chorou. Maria chega ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão ele não teria morrido. E aí, o que Jesus fez quando viu Maria chorando? Chorou junto também com ela. E sabe o que isso mostra, né? O quê? Que Jesus, ele se compadece, que Jesus sofre conosco. Tem um versículo que diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E Jesus faz isso conosco também. Jesus, ele é nosso companheiro na dor, ele é nosso companheiro na alegria. E ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Amadinho que está em casa, Jesus sofre com você também. Jesus é lindo em todos os sentidos. É isso aí. a gente fica meio que sem palavras para dizer, realmente é isso. Não tem momento que você esteja passando, por mais difícil que seja. Não tem vezes que você deitou no seu travesseiro e a lágrima escorreu molhando ele. Não tem horas que você chorou lá no banheiro escondido, que você engoliu o choro. Não tem horas que Jesus não tenha visto você passar por isso. E assim como foi com a Maria, ele chorou junto, ele se compadece também da gente, né? Com a gente. Isso é prova. Nos nossos momentos difíceis. Aí eu cheguei a uma conclusão de que assim, às vezes nós passamos por dificuldades por 2 motivos. Ou é para questionar sobre a nossa fé, como foi o caso da Marta, ou é para nos mostrar as nossas limitações e total dependência de Deus, como foi o caso da Maria.
né? Sim. E aí, qual seria a nossa postura diante de uma dificuldade? A gente ia ficar questionando ou a gente ia falar, chorar? Eu acho que eu choraria. Não, eu não posso mentir. Tem momentos que a gente questiona assim. Ah, se eu falar aqui, gente, se eu falar aqui que eu não choraria, o povo lá em casa e o povo aqui do meu lado vai falar, choraria sim. Ah, choraria. Choraria sim. Eu acho que tem momentos que a gente chora, que a gente questiona, né? Por quê? Por que, Deus, que eu estou passando? Por que você não chegou antes? Por que você não fez aquilo? Né? Tem horas que a gente faz, mas nas duas situações, Jesus entende. Entende. E a Maria mostra que é melhor estar aos pés de Jesus, mesmo que seja para chorar. Amém? Amém. Sabe algo extraordinário de toda essa passagem? Toda ela é extraordinária. Mas quando Jesus disse assim, não te disse? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E eu me recordei de algo extraordinário que aconteceu em minha vida com esse se tu creres. Porque eu já até levei o Pedro, né, no Papo de Mulher, todo mundo que é próximo e não, nem tão próximo conhece. E no momento mais difícil que nós vivemos ali, que foi na véspera da cirurgia do Pedro, eu estava desesperada. Foi o momento que eu senti mais dor, mais medo, porque era véspera, porque pensa um bebê de 9 dias, que ia tirar o coração, colocar as artérias no lugar. Que tamanho era o coração desse bebê de 9 dias? E eu estava sozinha lá no apartamento. Eles estavam já no hospital esperando para fazer a cirurgia. Eu chorava demais, demais. E eu acho muito sério isso, sabe, Dani e Vilma, de falar, Deus falou, eu ouvi Deus falar, tem que ser muita certeza. E eu chorava demais. E eu ouvi Deus falar, a sua fé precisa ser maior do que o seu medo. E foi como se Deus falasse, eu não te disse, Lu? Não te disse, amadinha? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Porque Deus já tinha falado que o Pedro sairia de lá com a mãe dele carregando ele no colo perfeito. E Deus já tinha falado, então eu tinha que lembrar disso. E naquele momento, o meu coração foi inundado por uma paz e uma tranquilidade tão grande, que eu não tive dúvida que foi Deus falando, que eu viria a glória de Deus. Então, é essa certeza que nós devemos ter, que Jesus chora conosco, que Jesus sofre conosco. E também, se não acontecer, está tudo certo, porque não foi segundo a vontade do Senhor, mas Ele também nos prepara para os nãos que Ele pode nos dar na caminhada. Mas quando nós estamos nos pés do Senhor, nós aceitamos as respostas do Senhor. Mas nesse momento, como foi naquele momento lá que eu vivi, a resposta era sim. Então era só para eu acalmar meu coração e ver o milagre. Então nós precisamos estar sensíveis para ouvir e aceitar a resposta do Senhor. Amém. A gente poderia ficar horas aqui, né? Será falando. Que pode? Não pode. Vamos para a terceira cena. A gente já terminando já quase o nosso programa. Primeiro, Maria estava aos pés de Jesus para ouvir. Depois ela estava aos pés de Jesus para chorar. E agora, Maria vai estar aos pés de Jesus para quê? A gente vai se basear em João 12. Aqui em João 12, Jesus volta para Betânia um tempo depois e volta lá na casa desses irmãos, certo? E aí, como sempre, a Marta estava lá toda ocupada, preparando a comida e servindo. O Lázaro vivo, ressuscitado, estava sentado à mesa com Jesus, fazendo sala e conversando, e aquele ambiente de festa. Mas a Maria não estava ali entre eles. De repente, a Maria entra na sala, e aí a gente está no versículo 3. O versículo 3, ela fala assim, ó. Então, Maria pegou um frasco cheio de perfume, de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Qual era o sentimento da Maria e dos irmãos dela nesse momento em especial? Gratidão. E alegria. Gratidão e alegria pelo quê? Nossa, não é todo dia que ressuscita o irmão da gente, não, né?
Não é todo dia que se ressuscita um irmão. É verdade. Aquele dia Marta fez até um prato especial, não foi não? Nem reclamou, né? Ela nem reclamou, né? Acho que ela até falou, Maria, pode ficar, tá? Hoje eu te dou folga. Hoje você pode cair com a melhor parte que eu cuido da comida. Aí eu fico perguntando, ela estava ali com um sentimento de gratidão, um sentimento de alegria. E qual tem sido o nosso sentimento quando nós entramos na presença de Jesus? Ela também tinha um sentimento de adoração, né? Uma atitude de adoração. Adorando aquele que não era somente um amigo da família, mas que era Deus. Então ela... Um Deus poderoso. Um Deus poderoso. Então ela adora o Senhor, ela pega o nardo puro, algo que era caro, algo que ela não gastou nem com ela, né? Não achou digna de usar aquilo, aquele perfume, e derramou aquele perfume caro, né? Caríssimo. Era mais que um dia de trabalho, sobre os pés de Jesus. Então é um gesto de adoração mesmo ao Senhor. E será que todo mundo chega aos pés de Jesus com esse sentimento? Então, outro dia até questionava, né? Para mim mesma. Porque nós vemos, às vezes, as pessoas, né? O ser humano em si pede algo para o Senhor. Eu tenho certeza que vocês já viram. Eu tô desempregada. Assim, ó. Nossa, missionária Vilma, ora por mim, eu tô desempregada. Aí tô quarta-feira na igreja, tô sábado na igreja, tô domingo na igreja, né? A missionária fala, vamos fazer visita? Só a primeira. Vamos não sei aonde? Só a primeira. Eu quero agradecer, né? Agradeço os irmãos que oraram, consegui um emprego. Nunca mais apareci na igreja. Foi trabalhar. Cadê a gratidão? Cadê a gratidão? Recebe a bênção e não volta. O meu marido sempre fala, uma bênção não pode anular outra bênção, né? Então, eu recebi meu emprego, vou estar ali na igreja, agradecendo. Que é uma bênção. Uma bênção. Vou estar ali derramando o nardo puro na presença do Senhor. Vou estar ali mostrando minha gratidão a Deus. Eu não preciso mostrar para os irmãos, porque o ato de gratidão ali foi bonito. Ela fez, derramou perfume, tudo. Foi um gesto. Eu estar na presença ali na igreja é um gesto como derramar o perfume. Mas aquele que vem do coração, só Deus vê. Sabe esse cheiro que incendiou a casa? É como se fosse ali a oferta de Abel, que subiu até o trono do Senhor. Como cheiro suave. Eu lembrei disso também. Como um cheiro suave diante das narinas do Senhor. Então, que possamos... E todo mundo sentiu aquele cheiro. Todo mundo sentiu. Então, eu pensei assim, quer dizer que quando nós ofertamos em gratidão a Deus, quando nós o adoramos com sinceridade no coração, porque aqui ela estava com sinceridade, além de subir como um cheiro suave para Deus, como foi no caso de Abel, eu acho que as pessoas percebem também que é uma adoração sincera, não é? Que é um coração grato a Deus. Contagia. Contagia o ambiente. Sim. Todos ali foram... Não é gostoso? Quando alguém chega perto da gente que está com perfume gostoso... A gente sente, né? Incendeia o local. Já pensou uma adoração sincera? Uma adoração que sai lá do fundo da alma? Como, né? Incendeia o lugar, contagia outras pessoas, né? Nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Quero ficar assim também, né? Às vezes, acho que as pessoas ficam preocupadas. Mas eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Acho que Jesus não está olhando exatamente para esse detalhe. Ele está olhando para a sinceridade do coração, não é? Aqui, né, aquela viuvinha, ela ofertou as moedinhas que ela tinha. Moedinhas. Ela fez uma extravagância, né? Foi tipo como uma extravagância. Ai, mas que exagero! Lavar o pé com nardo, para se lavar com água, né? Poderia ter pego esse dinheiro, investido em outra coisa. Então ela fez uma adoração assim bem extravagante mesmo. O mais valioso que ela tinha, o melhor. Sobre os pés do Senhor, né? Eu fico imaginando, não sei se isso existe, mas pelo menos em volta a gente vê aquelas pessoas que vão para spa e estão numa banheira de leite, de não sei o que, de óleo, né? Aquelas coisas. Leite de cabra. Leite de cabra. Chocolate, lama, aquelas banheiras. Né? Assim, um exagero, né? Um exagero aquilo, né?
e dentro de uma banheira, né? A gente usa um pouquinho, né? Só tá dentro de uma Economiza, banheira, né? Então ali o trivial seria lavar os pés com água. Não, eu vou lavar com algo melhor que água. Eu vou lavar com perfume, com esse... Sim. Um óleo caro, né? Você vê o zelo dela aí, né? O cuidado Sim, o cuidado, dela em servir os Jesus com o detalhes, melhor que né? ela tinha. É. Porque até a gente vê, Dani, voltando lá em Gênesis, eu fico pensando, quando Abel colocou seu holocausto, ele jamais imaginou que aconteceria tudo aquilo. Foi tão grandioso aquele momento, porque a adoração não saiu somente do holocausto físico, mas saiu aqui, ó, do coração. E aquilo que Maria faz, não sai somente ali do perfume, do nardo puro, que era tão caríssimo, mas aquilo tinha um valor financeiro. Mas a adoração maior foi aquilo que o dinheiro não compra, porque foi aquele ato de gratidão que saiu aqui, ó, do coração. Não foi para ela se exibir Não. ali na sala, olha, eu Não. tenho um frasco de puro nardo. É que ela deu o Ela nem melhor. chegou tipo assim, olha, esse frasco é de puro nardo É e agora eu francês. vou derramar aos pés de Jesus. Não. Ela entrou caladinha, chegou lá, quebrou a tampinha do vaso e humildemente começou a ungir, né? Com óleo se unge. Ungir os pés de Jesus e ali ela usou os cabelos para secar. Aí, um abençoado que estava lá na casa falou isso que a Vilma comentou agora. Mas como? Que desperdício! Essa mulher não tem noção do preço desse negócio. Derrama desse jeito. Esse irmão não tem o que fazer na casa dele, passa o dia inteiro aqui dentro da igreja. Essa irmã, coitada, né? Quantas pessoas julgam a gente, às vezes, Vai por na uma igreja todo ação? dia. Já virou beata agora? Não é verdade? Pessoas para acusar, pessoas para julgar, tem aos montes. Mas quando o Judas questionou, o Judas Iscariotes, tá? Por que ele questionou? Porque ele tinha interesses naquele óleo. Se ela Vai diminuir meu dinheirinho. Se ela só ofertasse o óleo para casa, pensou alto, né? Falou, esse vou óleo vender. aqui comigo. Jamais derramaria esse óleo. Mas ele não ia mesmo derramar aquele óleo aos pés de Jesus, porque ele teve coragem de trair Jesus e o vender por dinheiro, né? O interesse dele era financeiro, somente financeiro. Então, e tem muita gente que também só tem um interesse financeiro, né? Está ali servindo, acompanhando, né? Ou de realmente receber uma bênção financeira, uma cura, né? Qualquer coisa assim. Tem gente que só tem interesse, Verdade. né? Mas olha que interessante. Está com Jesus por interesse. Pois é. A Maria, nessa hora que o Judas levantou para questionar, ela ficou calada. Ficou. E o que aconteceu? Ficou por isso mesmo? Jesus defendeu ela. Porque Jesus é o nosso advogado. Jesus E falou assim, sabe ó, por quê? pera aí. E sabe por quê? Porque o Salmo 139 diz que o Senhor conhece o nosso coração. Então pronto. Então é como diz a Lu, amadinha. Então calma, não precisa sair por aí brigando com todo mundo. A gente esquece não precisa descer do salmo. E não foi a primeira vez, né? Porque na primeira situação também, o Senhor também defendeu ela. Olha só, a Maria então nos ensina que às vezes a gente não precisa se defender com as nossas próprias palavras, né? A gente prostrada. É prostrada. Pronto. Tá vendo? Pegou pra mim, é prostrada. Pois é, porque quando a gente está prostrada, Jesus nos defende as nossas causas. Né? Amei. Eu já amava Jesus, agora então. Bom, meninas, acho que a gente conseguiu extrair aqui dessas 3 cenas a situação de Maria e como ela agiu e conseguimos tirar lições para as nossas vidas, né? Graças a Deus. Na primeira, vamos só recapitular. Vamos. Maria se colocou aos pés de Jesus para ouvir. E nós precisamos nos colocar aos pés de Jesus também para ouvi-lo, para estar em momento de comunhão com ele, ouvir a doce voz, né? A doce voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, Jesus ainda fala comigo, fala com você também. É só a gente parar um pouquinho, silenciar ao redor, que ele vai falar. A gente precisa aprender a escolher essa melhor parte. E essa melhor parte, às vezes, é lavando a louça também. Às vezes, como disse a Vilma, é dentro do transporte público, é cuidando de um filho. Basta que a gente esteja
em sintonia, ligada com Ele, que Ele vai falar. Esteja aos pés de Jesus, pronta para ouvir o que Ele tem para dizer para você. No segundo momento, a Maria se colocou aos pés de Jesus para chorar. E aí a gente aprende que, assim como elas, antes de qualquer coisa, nós temos o recurso supremo, que é o nosso Senhor Jesus. Amém. Então, quando acontecer qualquer coisa, recorra a Ele, peça socorro, manda chamar, peça ajuda, ora, me ajuda aqui em oração. É para isso que a gente serve, é para isso que a gente caminha junto. E se, de repente, aos meus olhos, Ele chegou tarde, não tenha vergonha de se derramar e chorar aos pés dele. Porque ninguém melhor do que Jesus para entender a nossa dor e ninguém mais poderoso do que Ele para intervir nas nossas causas. Amém? Amém. E em terceiro momento que a gente viu foi depois da ressurreição de Lázaro, que a Maria, ela novamente se coloca aos pés de Jesus, mas dessa vez foi diferente. Foi. Dessa vez foi com o coração grato, pronto a adorar ao Senhor Jesus. E a gente deixa aqui um convite para vocês, para a gente também, né? Amém. Que dê uma olhada. Às vezes as bênçãos elas passam e às vezes caem no esquecimento, né? Igual aqueles 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Mas para hoje aí, anota quantas bênçãos, quantas são, né? Recebidas da divina mão. Anota quantas coisas o Senhor fez por você hoje. Quantas coisas Ele fez por você só nesse ano e na sua vida inteira. E aí, se prostre desta vez, mas prostre para adorá-lo, para agradecê-lo. Dê o que você tem de melhor. Sirva com o que você tem de melhor. Que o nosso Deus está pronto a receber a sua adoração, a minha adoração. E outra, última dica que ficou aqui da Maria. Nem sempre nós precisamos abrir a nossa boca para nos defender, porque nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus. Amém. Amém? Então que Deus te abençoe, que você tenha um resto de semana aí abençoado, e que a Maria possa ficar aqui, ó, na sua cabeça, que você se lembre de que você tem um melhor amigo que está disposto a te dar a melhor parte, está disposto a chorar com você e caminhar com você. E nós te esperamos no próximo programa. Fiquem com Deus. No programa passado você ouviu sobre Marta, agora você aprendeu sobre a irmã de Marta, Maria. Mas de tantas coisas que nos chamam a atenção na vida de Maria, eu gosto muito de destacar uma fala de Jesus. Ele disse, na verdade, para Marta, uma só é necessária. Maria já tinha entendido isso, por isso ela se assentou aos pés de Jesus. Mas eu fico pensando, por que Jesus falou uma só é necessária, sendo que há tantas coisas na nossa vida que são necessárias? Eu entendo, minha querida ouvinte, queridos ouvintes, quando você escolhe Jesus antes de todas as coisas na sua vida, quando você dá preferência, quando você prioriza o Senhor, todas as coisas darão certo. Por isso o Senhor olhou para Marta e disse, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Que você também possa escolher a boa parte. Que a sua preferência seja estar todos os dias na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Tenha uma ótima noite e até o próximo programa.